Shalom. Tá tudo bem com você? E lá em casa, vai bem? Ou tá mais ou menos? Diga, tá tudo bem. E vai ficar melhor ainda. Jesus está lá na sua casa? Se Ele está lá, então o milagre vai acontecer lá. Diga para o seu irmão, e você é bem-vindo a esta noite de avivamento. Estamos numa jornada de oração, de intercessão, liberando os decretos proféticos e gerando milagres. A cada momento onde a nossa fé é despertada, nós podemos ver o milagre de Deus se manifestando. A vontade de Deus é que você vá bem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. O desejo de Deus é que você tenha saúde física, emocional e espiritual. Diga, esta é a vontade de Deus. Como está a sua alma? Está tudo bem? Está em paz? Está em segurança? Quem teve uma batalha espiritual assim na mente hoje? Algumas pessoas. Algumas não tiveram coragem de levantar o dedinho assim. Levantaram o dedinho do pé que eu vi daqui. Queridos, todos os dias uma guerra é travada na nossa mente. Todos os dias. Todos os dias. Na verdade tem dias que até parece que ameniza. Mas há uma batalha travada na mente. A mente é o campo de batalha. Se você vencer esta batalha na mente, você vence esta batalha também no mundo natural. Aqui a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas. Se nós conseguirmos mudar, transicionar a nossa mente, renovar a nossa mente com uma palavra, pela palavra de Deus, nós vamos sair desta dimensão do natural e sermos projetados para a dimensão espiritual e vencermos estas guerras. É possível. Diga, é possível. João, capítulo 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Nós vamos dividir esta noite em dois tempos. Cada período de 1h30. Tem gente que já se ajeitou para ir embora. Calma. Vai embora não. Antes das 9 a gente termina, tá bom? 1 João capítulo 5. Nós vamos orar por milagres. Depois vamos entrar no seminário Paz e Provisão, ministrando o primeiro princípio, que é a aliança. 1 João capítulo 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha só. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa expressão crer não é simplesmente a pessoa dizer eu creio. Romanos diz que aquele que crê com o coração, não é simplesmente uma confissão que sai do nível da alma, mas do profundo do espírito. Neste momento, aquele que crê com o coração e faz a sua confissão que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos, ele será salvo. Aí ele se torna filho. E olha o que acontece com ele, no versículo de número 4. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que nos traz a este lugar? Eu fico pensando, imaginando muitas vezes a respeito disso. O que nos traz, o que nos leva à igreja, o que nos faz estar numa célula, reunido com os irmãos, o que nos faz é a nossa fé, é a nossa esperança. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos fazendo uma declaração que nós cremos em Jesus. Você veio aqui, eu não sei se em nosso meio é possível que exista algum ateu. Eu creio que é difícil, eu acredito que isso seja difícil, porque se você já veio a este lugar, é porque há fé no seu coração, uma medida de fé. Agora, esta medida de fé,
ela pode ser acrescentada, ela pode crescer, ela pode se desenvolver. E à medida que a sua fé é ativada, desenvolvida, você vai experimentar os milagres de Deus. Deus, ele não opera num ambiente onde não existe fé. Deus não opera num ambiente apenas onde há necessidades. Nós aprendemos isso, temos ensinado isso. Isso é uma verdade. Deus não se move por necessidades. Deus se move em resposta à expressão da nossa fé. Eu ministrei aqui e disse que a nossa fé, ela tem uma voz. Crie, por isso falei. Você fala conforme aquilo que você crê. Tem gente que crê o contrário. Crê que não vai dar certo. Eu acredito que não vai dar certo. Isso é muito difícil. E algumas pessoas até dizem, isso é impossível. Mas eu quero dizer para você, não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Também o impossível se torna possível aquele que crê. Diga, o impossível se torna possível aquele que crê. Diga, o impossível se torna possível aquele que crê. Ei, você está olhando para mim por quê? Com essa cara de assustado. Eu quero que você repita de verdade, com coração, e você vai alcançar o seu milagre. Amém? Diga, o impossível se torna possível aquele que crê. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. O impossível. Diga, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz do Calvário. Levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas iniquidades e as minhas maldições, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Dê um aplauso a Ele. Essa é a verdade de Deus para você. A Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pela nossa redenção. O escrito de dívida que era contrário a nós foi cravado na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pela sua redenção. A maldição que iria recair sobre a sua vida caiu sobre Jesus. Você pode acreditar nisso? O mundo espiritual, ele é muito real. Mas se não houver base, legalidade para que a maldição se instale na sua vida, jamais vai se instalar. Eu participei de um congresso que mudou a nossa história como igreja. Os céus se abriram sobre nós para que nós pudéssemos prosperar. O texto lido ali naquela noite, Provérbios 26:2, como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. A maldição sem causa não encontra pouso. Duas coisas impedem-nos de vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Primeiro, o pecado. Segundo, a ignorância. A ignorância é tão terrível quanto o pecado. Você pode ser a pessoa mais santa da terra, mas se for ignorante, não ter conhecimento, o direito que você tem conquistado por Jesus, você não vive as promessas. As promessas de Deus, elas não se manifestam nas nossas vidas só porque são promessas. As promessas, elas vêm em resposta à expressão da nossa fé. Em resposta à expressão da nossa fé. Então a ignorância, ela é letal. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído pela falta do entendimento. A falta do conhecimento, a falta do entendimento espiritual nos deixa cativos, aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É possível nós vivermos a plenitude. Hoje no seminário Paz e Provisão nós vamos começar o princípio aliança. Depois vamos caminhar numa jornada de 7 semanas, fundamentando alguns ensinamentos para que você viva nesta dimensão. Depois, daqui uns dias, nós vamos começar uma jornada de oração de 21 dias de consagração, para rompermos mesmo os limites que nos detêm, para vermos a glória de Deus se manifestando em nosso meio. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se existe algo importante que você deva batalhar e focar, é o desenvolvimento da sua fé.
Pedro, ele diz que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro que perece. O ouro fala dos bens, das finanças, casas, carros e outras coisas. A fé é muito mais importante do que as coisas. As coisas não podem acrescentar paz, alegria ao seu coração, mas a fé pode conectar você a uma fonte poderosa de paz e provisão plena. O apóstolo Paulo, já experimentado, ele orienta Timóteo, um jovem pastor, dizendo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Judas, ele escreve alguns versículos, não aquele que se enforca, que ele não escreveu nada. Na verdade, escreveu uma história triste. Mas Judas, ele escreve, e no versículo 3, ele fala: olha, eu empregava toda diligência para escrever a vocês a respeito da salvação que é comum a todos. Mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar diligentemente pela fé. Talvez a gente não saiba nem o que é isto, batalhar diligentemente pela fé. O nosso país é um país que vive em paz, e nós ouvimos de guerra e sabemos de guerra simplesmente de ouvir falar. Mas quem vai para a guerra, ele precisa ser treinado, capacitado para enfrentar a batalha. E Judas está falando a respeito disso, e o apóstolo Paulo também. É uma batalha travada pelo desenvolvimento da nossa fé. É um investimento diário, rompendo essas cadeias da natureza humana, para nos conectarmos a essa dimensão de fé. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus quer levar você a um novo nível de entendimento, de conhecimento e também de um relacionamento com Ele, para que esta angústia que perturba a sua alma tenha as horas contadas, para que a tristeza que perdura por dias tenha o seu tempo contado. Há um tempo para a tristeza. A Bíblia diz que a tristeza ela dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma vez eu conversei com um jovem senhor. Ele tinha perdido a esposa. Ele tinha acabado de se converter. A esposa estava enferma quando ele já se converteu. E ele perdeu a esposa. E nós estávamos lá no Setoc um dia. Ele estava triste. Ele diz: olha, há um vazio tão grande dentro de mim, parece que nunca mais eu vou encontrar a minha alegria. Parece que nunca mais, há um vazio dentro de mim, há uma tristeza profunda. Eu olhei nos olhos dele e disse assim: a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso dizer mais o que aconteceu com ele? Poucos meses depois, ele conheceu uma outra jovem senhora, se casou, e aquilo que era tristeza se tornou novamente em alegria. É possível? Diga possível. Apóstolo, vai acontecer isso comigo também? Meu marido vai morrer? Aquela praga? Não. Ele vai se converter. Ele vai se render a Jesus Cristo. Amém? E se não se curvar a Jesus Cristo, vai se curvar ante os princípios dele, para te abençoar, para te amar poderosamente. Dê um aplauso ao Senhor. Eu quero orar pelos milagres. Depois nós vamos ministrar o princípio aliança. Eu quero orar para que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, seja tomar a tua mente e o teu coração. A Bíblia fala de uma paz que excede o entendimento humano. Excede, diga excede. O que é que a mente não pode compreender? Como é possível, em meio a guerras, tantos problemas, alguém desfrutar de paz? Eu digo para você, é possível. É possível. É possível. Em meio às guerras, aos ventos contrários, às tempestades, o teu coração inundado pela paz. Porque uma pessoa, nenhuma pessoa está à paz. Essa pessoa é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele diz assim: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá.
Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração. Você precisa de paz? Todos nós precisamos de paz. Então eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar para que esta paz, que excede todo entendimento humano, venha guardar a sua mente e o seu coração. Eu quero orar nesta noite para que o teu entendimento seja ampliado, a sua percepção espiritual seja ativada, que os grilhões e as cadeias do inferno sejam quebrados na tua mente. Coloque as mãos assim sobre a sua cabeça. Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, o povo que se chama pelo teu nome, a igreja reunida no nome de Jesus. Não há um outro nome, Pai, não há um outro lugar onde nós podemos buscar respostas. Nós entregamos a nossa vida a Ti, nós pertencemos a Ti, nós não pertencemos a mais ninguém, nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida pertence a Ti, fomos selados pelo Espírito Santo. Pai, eu clamo nesta noite para que a unção venha, seja derramada sobre a igreja, que as cadeias do inferno sejam quebradas na nossa mente, na nossa alma. Toda sorte de perturbação, toda ação, operação do inferno agora caiam por terra na sua vida. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Todo espírito proveniente do inferno que traz angústia, ansiedade, preocupação, atormenta a tua vida, eu ordeno agora: saia no nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Todo espírito de condenação agora caia por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai recebendo a unção, vai recebendo a virtude, vai recebendo o poder do Espírito Santo agora no nome de Jesus. Do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés seja envolvida por esta unção. O teu entendimento aberto, o teu entendimento aberto. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, seja guardar a tua mente e o teu coração, hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga: eu recebo esta unção sobre a minha vida, no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Sei, mas aqui está pegando fogo, então vou tirar esse paletó. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro da criação. Quando você compra um equipamento, você recebe um manual de orientação para que você desfrute daquele equipamento. Nós ganhamos uma cafeteria. Cafeteria não, desculpa. Uma cafeteira. Vem duas. Uma eu sei operar, e a outra eu não estou querendo aprender não, porque quando eu quero um cafezinho, fala: Marisa, dá para fazer um cafezinho para mim? Estou brincando. Mas eu confesso que ainda não sei operar aquela maquininha lá. Então quando eu quero um cafezinho, ou um cafezinho com leite, alguma coisa assim, eu peço socorro. E então a Marisa vem e faz aquele cafezinho para mim, porque eu ainda não sei operar aquele equipamento. Eu tenho celular, algumas pessoas falam assim: apóstolo, você é muito humilde, por que você ainda está com esse celular 3 ou 4, sei lá o que é isso aqui? Porque você já não está com, já tem o 6, já tem o 6S. Eu falo: se eu não estou conseguindo, não sei nem mexer nesse aqui, vou querer um 6S, pegar um Boeing para pilotar, não estou pilotando nem o monomotor. Mas é possível aprender. É possível aprender. Hoje a gente tem pessoas que são especializadas em muitas coisas, sempre perto da gente. Nós temos feito as nossas viagens. Eu estava na Inglaterra ministrando, e uma pessoa chegou para mim, e ela veio orando em línguas. E quando eu começo a orar em línguas assim, você já fala: o que vai acontecer aqui? E essa pessoa disse assim: olha, se prepare, aprenda o inglês, porque Deus vai te levar às nações da terra. Eu acreditei naquilo, só que eu não fui aprender inglês. E Deus começou a me levar às nações da terra. Então aonde eu vou agora, eu tenho que levar alguém que fala inglês comigo,
para ser a boca para mim. Nós encontramos o bispo Dag Mills, e ainda bem que eu tinha um Aldo comigo. Mas se você não tem alguém com você, a coisa complica um pouco mais. Mas você tem os pastores, você tem o seu líder, que muitas vezes ora por você, abençoa você. Mas o que Deus quer é que você aprenda a falar o inglês, que você aprenda a falar o hebraico, que você aprenda e desenvolva a sua fé, que desenvolva também no nível espiritual, amém? Esse é o propósito, queridos. Nós não queremos jamais, como igreja, que você caminhe aqui conosco 20, 30 anos, 40 anos e na dependência nossa. Isso não é o propósito. Não é propósito. Nós não somos uma seita para que as pessoas fiquem dependendo de alguém, porque as pessoas trabalham assim para poder manipular a alma das pessoas. Nós queremos que todos vocês cresçam de tal forma que vocês mesmos curem os enfermos, que vocês mesmos expulsem os demônios, que vocês mesmos vão chegar no território e falar: ei, cheguei, acabou a festa. É possível? É possível. Esta é a igreja que Jesus quer. É para isso que Ele nos chamou, e é por isso que nós ensinamos a igreja. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o livro da criação, aqui no primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha como era a terra, sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Assim era a terra. O que é isso? A terra era o caos, era como que o caos. Tudo estava fora do lugar, estava desorganizado. Tudo estava fora do lugar, tudo estava como que desorganizado. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Como está a sua vida? Quando você vai para Romanos capítulo 12, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Fala de uma forma ou de uma forma. O mundo está muitas vezes querendo nos moldar no nosso pensamento, no nosso entendimento, mas nós temos a palavra de Deus para moldar a nossa alma e moldar a nossa mente. Se nós pensarmos como a palavra de Deus, nós vamos romper essas limitações que nos detêm. Nós vamos romper com essas cadeias que nos aprisionam ao medo, à insegurança, à incerteza, no campo da impossibilidade. Se a nossa mente for transicionada, esse vazio, essa coisa desorganizada que tem tomado conta da sua alma, as coisas fora do lugar, vai ser reordenado pela palavra, e você vai poder perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida, dentro da sua casa. Por que muitas vezes a confusão se instala? Nós tivemos ontem a formatura do curso de casais, e podemos ouvir tantos testemunhos, e algumas pessoas, elas chegaram a testemunhar, assumindo mesmo, dizendo: olha, o meu casamento estava o caos, até o cachorro sofria, porque a gente gritava demais, era grito para cá, grito para lá, ameaça para cá, ameaça para lá. Essas coisas são suas, essas coisas são minhas, você toma conta da sua vida, eu tomo conta da minha vida, e a gente vai levando assim até onde der. Tem muita gente vivendo assim, o caos instalado. No princípio criou Deus os céus e a terra estava assim, mas Deus ordenou a palavra e disse: haja luz, e houve luz. De repente aquilo que estava fora do lugar foi sendo colocado no lugar, as coisas foram se organizando. E a palavra que eu libero sobre a sua vida, nesse início de caminhada, de jornada do seminário Paz e Provisão, é: haja luz, que as coisas sejam reorganizadas na sua alma. Chega de viver debaixo desta regência maligna de opressão, de limitação. E Deus aqui expõe o seu plano, o seu propósito para o homem, começando pela natureza. E Deus expõe o pensamento dele para mim e para você. Deus não mudou, Ele pensa assim. Olha o que Ele disse no versículo de número 26. Depois que Ele criou a terra, os céus, os seres viventes, conforme a sua espécie, os animais domésticos, os animais selvagens, toda a sua espécie. Aí Deus diz assim:
ele viu que tudo era bom, e ele falou: agora chegou a hora de criar a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Diga: o homem é a coroa da criação. Olha o que diz o texto: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha a dimensão em que nós fomos feitos. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nenhum outro ser na terra, no céu, fora feito à imagem e à semelhança dele. Mas eles: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quem disse isso? Deus. Deus só, estava ele, Jesus, o Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é o quê? Deus é Espírito. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Olha o propósito para o qual Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Diz o versículo 26: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Olha o que Deus fez. É assim que Deus quer que você viva, a plenitude do Éden. Preste atenção: no Éden não havia nenhum tipo de preocupação, não havia ansiedade, não havia dor, era paz e provisão, eles eram plenos. O homem no Éden, ele era pleno, havia provisão plena, paz perfeita. E Deus então estabeleceu o homem no jardim do Éden e colocou o homem para lavrar a terra e cuidar do jardim. E Deus estabeleceu um princípio que está no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. 16, atente para isso. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é Espírito. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Nós possuímos uma alma e nós moramos no corpo. A nossa alma é a nossa psique, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós nos relacionamos no nível da alma. E no mundo físico o contato é através do nosso corpo. Só existe um meio do homem se relacionar com Deus, é através do Espírito. O salmista, ele se expressa, diz: a minha alma anseia por ti. A alma tinha anseio, o desejo. Mas só é possível o homem se relacionar com Deus por meio do Espírito, porque Deus é Espírito. Nós não nos relacionamos com Deus através do nosso corpo, nós nos relacionamos com Deus através do Espírito. Nós não nos relacionamos com Deus na dimensão da nossa alma. O nosso relacionamento com Deus se dá pelo Espírito. Então até aqui o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus. Escute bem: só é possível o homem ter paz se ele está conectado a Deus. Se não há conexão entre o homem e Deus, o homem não é pleno, o homem não é completo e jamais será completo.
Você pode, na dimensão da sua alma, até desfrutar de tempos de paz, tempos de segurança, alguns momentos de alegria, de euforia, mas isso se torna passageiro, e você vive como numa gangorra, no alto e no baixo, no alto e no baixo, dependendo da oscilação, daquilo que você escuta, você vai ao alto, depende do que você ouve, você vai para a depressão, mais profundo do abismo. Então você se move assim, uma pessoa que não está conectada em Deus, no Espírito, e se edifica no Espírito, ele vive assim. Apóstolo, mas por que então que eu já nasci de novo, eu estou vivendo assim? É possível, é possível. Nós vamos mostrar isso para você na semana que vem a respeito da meditação. Da meditação, você vai perceber a meditação onde ela vai te conectar e o que vai acontecer com você. Mas isso é um assunto para a próxima semana. Então nós nos relacionamos com Deus no Espírito. Até aqui era tudo perfeito. Mas chega o capítulo 3. No jardim do Éden tinha uma serpente. E a mulher decidiu bater um papo com a serpente. E a serpente plantou uma semente de engano. Ela vem com uma pergunta: foi assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? A mulher disse: não, Deus não disse isso. Olha, observe comigo no capítulo 3 de Gênesis. O versículo 1 diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2: respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só, ela acrescentou algo aqui: nem tocar. Mas ela diz: para que vocês não morram. Foi isso que Deus disse. Se nós comermos o fruto que Ele ordenou que não devemos comer, nós vamos morrer. Ela tinha consciência disso? Tinha. Que morte aqui a Bíblia está falando? Era morte espiritual. Aí a serpente diz assim, olha o que a serpente vai dizer. Versículo 4: certamente, ela faz uma afirmação: certamente não morrereis. Certamente vocês não vão morrer. E ela diz mais: porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Despertou os sentimentos de Eva. E o versículo de número 6 diz: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Agora o que vai acontecer? Eles vão ser separados de Deus. O juízo vai ser estabelecido. A aliança foi quebrada. E a maldição vai se instalar na terra. A maldição. Olha só. Você vai entender algumas coisas hoje que vai poder tirar você desse nível que você se encontra. E você vai se levantar em Deus, no Espírito, para dominar, para governar, para sujeitar a terra e viver na plenitude. Diga: eu creio. Então olha só. Vamos para frente um pouquinho. A maldição se instala. Versículo 15 diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. A mulher disse: olha só, multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, e em dor darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Diga amém. As irmãzinhas disseram: não! Deixa esse assunto para depois. Vamos para frente. Quando fala um negócio desse aqui, algumas pessoas ficam meio perturbadas. Versículo 17: ao homem disse: porque destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Olha o que diz: maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque
dela fostes tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Ó, para onde ele foi? Para fora do jardim do Éden. Diga, para fora do jardim do Éden. Ué, ele não ia morrer? Como vai para fora do jardim do Éden? Ele não morreu? Ele morreu, mas morreu espiritualmente. A partir daqui, o homem começou a andar na dimensão da alma e do corpo, fora do jardim do Éden. O que é o jardim do Éden? O lugar do deleite, o lugar do descanso, o lugar de paz, o lugar de provisão. Será que existe este lugar em Deus? Existe. Existe um lugar. Nós cantamos a canção da Heloísa Rosa. Há um lugar onde a angústia, a ansiedade, as preocupações, elas não te alcançarão. Existe um lugar. Há um lugar, meu irmão, acredite. Há um lugar. Apóstolo, mas nesse mundo a gente não vai passar por aflição. Vai passar por aflição, mas é por um tempo, é por um momento. Não é a vida de aflição. Ninguém aguenta, ninguém suporta 100 anos de aflição. É todo dia aflição, 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 aflição. Como é o teu nome? Ele vai falar, aflição. Angústia, 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 angústia. Aí o nome, angústia. Não. Aqui foi uma sentença de maldição. Toda a terra ferida por maldição. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu para te resgatar desta maldição. Você pode dar um aplauso a Ele? Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vemos aqui a humanidade representada no filho pródigo. Quando ele sai da casa do pai, a Bíblia diz que um pai, ele tinha 2 filhos. O mais jovem chegou ao pai e disse assim: pai, dá-me a parte da herança, aquilo que me pertence. E o pai então repartiu a herança. E ele saiu com a herança. Observe a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é essa expressão dissolutamente? Como que uma vida de devassidão, de pecado. Foi viver na orgia. Ele tinha dinheiro. Ele foi desfrutar da vida e daquilo que o dinheiro proporcionava a ele. Mas chega um dia em que o dinheiro acabou. A Bíblia diz que ele começou a padecer necessidades. Queridos, não tem como, distante da casa do pai, uma pessoa ser plena. Ela é plena por um tempo. Por um tempo. Nós somos tentados, muitas vezes, a nos distanciarmos da casa do pai. E ele lá distante, vivendo uma vida dissoluta, vivendo os seus prazeres, começou a padecer necessidades. Ele foi procurar serviço, ninguém dava a ele serviço. Antes, aqueles que eram amigos já não são mais amigos, ninguém o ajudava. E ele lá distante da casa do pai, ele começa a refletir, começa a pensar. E ele procurando serviço, ninguém deu nada a ele. E ele foi cuidar então de porcos. O único serviço que ele encontrou foi apacentar porcos. E ali ele desejava, de tanto faminto que ele estava, alimentar-se daquilo que os porcos comiam. Muitas pessoas acham que o mundo pode preencher, saciar. Não pode, não dá. Nós não servimos mais para o mundo. Os prazeres do mundo, eles são passageiros, efêmero, passa tão rápido. E esse jovem estava lá, apacentando porcos, distante da casa do pai. Ele começou a pensar. O que nos impede de voltarmos para a casa do pai, muitas vezes, é o orgulho. Nos impede, mas o que vão pensar de mim? Olha o jeito que eu... Volte para a casa do pai.
E ele começa a refletir, ele começa a pensar: lá na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai, eles têm um lugar para dormir. Os trabalhadores eram trabalhadores, servos. Eles têm um lugar para comer, eles têm roupas para vestir. E eu aqui padecendo necessidade. Olha só, ele vai fazer o caminho do retorno. O caminho do retorno passa por arrependimento. Diga arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento não é um sentimento, é a decisão de mudança. Eu estava caminhando nesta direção, não vou mais nesta direção, eu vou numa outra direção. Isso é arrependimento. Deus tem restituição para você. O Pai está com os seus braços abertos para te receber. Deus quer trazer você de volta, para que você viva nesta dimensão de paz, de provisão plena. Adão e Eva estavam no Éden. Era o lugar de paz, era o lugar de provisão. Mas por um momento eles ouviram a voz da serpente. Foram feridos, morreram espiritualmente. Agora é possível, quando nós entramos no Novo Testamento, e aí fala da aliança, da nova aliança. A nova aliança foi feita por Jesus Cristo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Isso é extraordinário. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. As pessoas muitas vezes, elas vão no centro de macumba lá, não sei onde vão, que eu nunca entrei lá, mas elas vão fazer os seus pactos. Às vezes elas derramam sangue, estabelecendo pactos. Muitas vezes vão para as cachoeiras, vão para os lugares esquisitos, muitas vezes para as encruzilhadas, sacrificam um animal, estabelecendo pacto. Quer dizer para você, um pacto, uma aliança Deus fez conosco por Jesus Cristo, derramando o sangue de Jesus na cruz do Calvário, para lhe dar o direito de voltar para a casa do Pai, para nos dar o direito de sermos conectados novamente ao Pai. E nada nem ninguém vai poder impedir você de voltar para a casa do Pai, ser conectado a Ele, entrar nesta dimensão e viver paz e provisão. Diga para o teu irmão: a paz e provisão para você. Deus quer de você de volta. E o que, como o pai estava? O pai estava de braços abertos. E ele abraça o filho, restitui a aliança, coloca um anel, dá a ele uma capa, uma túnica. E o filho volta com a mente de escravo. Ele diz: não, você não vai ser escravo nesta casa. Aqui você é filho. E ele dá então a túnica como uma marca de autoridade. Ele chega com a mente de escravo: basta para mim ser servo, ser escravo. Ele diz: não, você é filho. Dá a ele sandálias novas. Deus vai te dar uma mente nova. Deus vai te dar uma mente de filho. Você não vai ficar com esta mente de escravo. O escravo, ele não conhece os segredos do pai, mas o filho conhece os segredos do coração do pai. Para encerrar, Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim. Olha o que diz a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Olha só, por um homem, que homem? Adão. Entrou o quê? O pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, o pecado de Adão foi transferido para todos os homens. Todos que nasceram de Adão nasceram sob o pecado. Assim como Adão morreu, todos nasceram em pecado, separados de Deus. Essa expressão morte quer dizer separado de Deus. Diga: separado de Deus. Mas o que vai acontecer? Versículo 17, olha a notícia boa. Versículo 17 diz assim: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ó, a notícia boa. O pecado entrou por um homem, agora por Jesus Cristo vamos ser resgatados do pecado,
para reinarmos em vida. Diga, reinarmos em vida. Diz mais, versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. 19: pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Dê um aplauso a ele. Olha que coisa extraordinária. Olha a notícia boa. A aliança é o portal que te traz de volta para Deus. Aliança é o portal que te dá acesso ao trono da graça. A aliança é o começo de uma caminhada, de uma jornada, para você chegar neste lugar de paz e provisão, para você retornar ao Éden. Será que é possível? Diga, é possível. Tudo começa por uma aliança. Há um convite da parte de Jesus para você. Ele diz: olha, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. É um convite que Jesus faz para você. Ninguém pode decidir por você a não ser você. É uma decisão pessoal. Lembre-se, o orgulho nos impede de voltarmos para casa, mas quando nós nos humilhamos, Ele nos recebe de braços abertos. Hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai. Amém? Hoje é o dia de você ser reconectado ao trono. Jesus morreu por você. Cadê a equipe de louvor? Pode vir para cá. Jesus morreu por você. Ele pagou o preço por você. E você pode voltar para a casa do Pai. Se coloque em pé. Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição em nosso lugar. E Ele se fez maldição, sabe para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Se existe um povo que pode viver nesta dimensão, é você que é crente em Jesus Cristo. Se você crê, você vai poder ver a glória de Deus na sua vida. Não é utopia. Não, é possível. Diga, é possível. Diga, é possível. Interessante isso, porque nós sabemos que há liberação de demônios atuando na face da terra, mas a gente não vai viver nessa perturbação do inferno, não. Vamos não. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, eu creio que ele tinha paz dentro dele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha ardente, havia paz porque o quarto homem estava lá, Jesus estava lá. E a Bíblia diz: quando você passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Quando você passar pelas águas, as águas não te submergirão. É a Bíblia, é o que está dizendo a palavra. Diga, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Diga, a nossa fé. Não importa se as pessoas zombarem da nossa fé, zombarem da tua fé, escarnecerem da tua fé, não importa. Não importa. O que importa é que enquanto aqueles vão ardendo e queimando e se afogando, você vai poder ver a glória de Deus na sua vida. Vamos adorar o Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas
Sião, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare: este lugar é no Senhor. 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 há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Declare: Há um lugar onde a paz paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde Aqui se ganha. esse lugar. Declare isso: este lugar é no Senhor. Esse Lugar é no Senhor. Há um lugar em Deus para você morar, habitar. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é do Senhor. Declare: este lugar é do Senhor. Lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Como entrar nesta aliança? Como alcançar a salvação? Como desfrutar desta paz? Escute bem. A gente já vai encerrar. O apóstolo Paulo, outrora Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele não aceitava o caminho. Ele perseguia os cristãos. Mas um dia ele teve uma experiência com Jesus. Ele nasceu de novo. Ele se tornou o apóstolo Paulo. E Paulo, ele expressa o sentimento do seu coração, escrevendo a carta aos Romanos. Ele diz assim: olha, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Olha o que ele está dizendo. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel, que era a nação dele. Eles eram religiosos, mas eles não conheceram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. E ele está dizendo: olha, há uma tristeza profunda no meu coração. E ele diz: eu dou testemunho que este povo é zeloso de Deus, mas sem entendimento. Olha o que Paulo está dizendo. As pessoas não têm o entendimento, elas têm zelo de Deus. Eles fazem as suas preces, eles vão à igreja, eles fazem as suas orações e as suas repetições em atos religiosos, mas não conhecem Deus. Eles não têm entendimento. É possível alguém viver assim? É possível. Simplesmente repete o que aprendeu do pai, da avó. Então segue um sistema religioso por uma tradição religiosa, se torna simplesmente repetitivo. E Paulo está falando a respeito disso. Ele diz: olha, eu sinto uma profunda dor e uma tristeza no meu coração por Israel, e a minha oração é para que eles sejam salvos. Ele vai mostrar o caminho. Ele falou: mas como que deve ser feito? Ele vai dizer assim: olha, ele diz assim, a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração.
Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca o confessares como Senhor da sua vida, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando você foi casar, se você é casado, se você é solteiro, você já viu alguém fazendo um casamento ou participou de um casamento? Há um momento em que aquele que celebra o casamento diz: você é fulano de tal, aceita fulano de tal para ser legítima esposa, tal, promete tudo. E a pessoa diz sim. Não é assim? Ali selou a aliança pela confissão. Então toda aliança, escute bem, ela é estabelecida por uma confissão. Toda aliança tem uma confissão. E o começo para o desenvolvimento da sua fé, para que você compreenda as escrituras e o mundo espiritual, passa pelo novo nascimento, passa pela aliança com Jesus Cristo. E eu quero dar a oportunidade para você estar conosco pela primeira vez, para fazer uma aliança com Deus, através de uma confissão. Você declarando que Ele é o Senhor da sua vida, você declarando que você crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e esta aliança vai ser estabelecida. Preste atenção: aquele que estava morto, o espírito que estava adormecido, vai ser vivificado, e você vai ser conectado ao Pai, e começa a sua jornada de fé. Amém? Todos puderam entender a palavra? Eu quero orar por você que quer entrar nesta aliança com o Senhor. Levante sua mão assim, ó. É isso mesmo, pode levantar a mão, não tem vergonha não. Quando você levanta a sua mão, no mundo do espírito você já foi identificado. Está entendendo? Meu irmão, baixa a mão. Quando você levantar a sua mão, é como levantou a bandeira. Todos vão ver. O Satanás vai ver, os demônios irão ver, os anjos vão ver, Deus vai ver. E você vai ser desconectado das trevas, você vai ser conectado ao reino da luz, e você vai receber Jesus, e o teu coração vai ser cheio de paz. Amém? Então agora eu vou pedir para você levantar a sua mão. Você que deseja levantar a mão assim, levante assim bem alto. Diga assim comigo: nesta noite, levante a mão aí, todo mundo pode levantar. Diga: nesta noite, eu faço a minha declaração de fé. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu entrego hoje a minha vida a Jesus Cristo, e não há mais nenhum Senhor que reina sobre mim a não ser Jesus. Dê um aplauso a Ele. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero, você que fez a oração pela primeira vez, tem alguém que fez esta oração pela primeira vez? Levante a mão assim, ó. Uma aliança, esta aliança. Deus que abençoe, Deus que abençoe. Pode levantar a mão. Deus que abençoe o Senhor. Muita gente. Eu quero dar um presente para vocês, um CD com esta mensagem, com uma mensagem chamada aliança. Dependendo de quantas pessoas levantaram as mãos, eu vou dar um livro. Dependendo, se for uns 300, aí não dá. Ó, tô brincando. Então você que levantou a sua mão, vem aqui para frente. Você vai poder receber um presente, e nós vamos orar novamente por você, e você vai voltar para sua casa abençoado. Mas ainda não terminou não. A igreja vai orando aí, e daqui a pouquinho eu vou fazer a última oração te abençoando. Amém? Então você que levantou a mão, ou você que não levantou a mão e quer vir aqui no altar, venha para cá. Eu vou fazer uma oração por você, para que você volte para sua casa cheio da presença do Espírito Santo. Pode vir. E a igreja vai cantando aqui, vai lá. Deus que abençoe. Pode vir. Deus que te abençoe. Tudo bem? Tudo bem? Deus que abençoe. Deus que abençoe você. Vou lembrar de você não. Tudo que eu preciso. Vem pra cá. Deus que abençoe você. Pode ficar por aqui, tá? Tudo que eu preciso. Jesus. Tudo que eu preciso. Jesus. Tudo que eu preciso. Amém. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Jesus é muito mais do que simplesmente uma religião.
Só Ele nos conecta ao Pai, mais ninguém. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho que nos conecta a Deus. E o começo é aliança. Se você crê com o coração que Jesus morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, se você o confessa como Senhor da sua vida, você é salvo. Essa confissão não é simplesmente uma confissão dos lábios para fora, mas do interior do coração. Aí que vem a mudança, vem a transformação. E na semana que vem vou ministrar o segundo princípio, que é o poder da meditação. Nós, muitas vezes cristãos, não sabemos o que é meditação, e por não meditarmos, nós vivemos aquém. Então você vai ser conectado a essa fonte poderosa, romper nesta dimensão da sua alma e desfrutar de paz e provisão plena. Então levante mais uma vez a sua mão assim, diga comigo: Pai, eu confirmo aqui no altar a minha decisão, declarando que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Diga amém. Agora eu vou orar por vocês. Pai, eu coloco diante do teu altar estas vidas. Oh, Pai, que o nome de cada um seja escrito agora no livro da vida, que eles sejam selados e marcados pelo teu Espírito, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que as maldições caiam por terra, toda perturbação das trevas caiam por terra, e que o teu coração seja inundado de paz e segurança, no nome de Jesus. Diga amém. Olha só, não tem tanta gente assim, então vou dar um livro desse aqui para cada um de vocês. Vocês querem um livro? Aqui são 7 passos. Cada semana você vai seguindo um princípio. Aqui você vai encontrar este princípio aliança já aqui. Nesta semana, até quarta-feira que vem, vocês vão ler o princípio aliança. Aí na semana que vem vocês vão ouvir meditação. Vai ter uma semana para ler, meditar, tá bom? E a cada semana, até chegarmos às 7 semanas. Combinado? Então permaneçam aqui. Esse pessoal de verdinho aí, ó, vai poder atender vocês, para pegar o nome de vocês. Vocês vão receber um CD e vão receber o livro. Providencie os livros lá. Pode vir para cá, para o lado de cá, ó. Venham para cá um pouquinho. Vocês podem vir nessa lateral aqui, ó, para que eles possam ajudar vocês a preencherem aí as fichas. Ajude aí. Precisa mais alguém para consolidar? Quantos foram abençoados nessa noite? Há muito mais de Deus para você. Você crê? Diga: eu creio que há muito mais de Deus para a minha vida. Então nós vamos entrar nesta caminhada, nesta jornada. Pense a respeito disso. Volte o teu olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e desfrute de paz e provisão. Eu vou orar pelas suas finanças, e você vai ter a oportunidade de consagrar diante do Senhor o teu dízimo e a tua oferta. Diga: o dízimo é do Senhor. Você pode selar nesta noite a palavra que você recebeu, ministrando uma oferta ao Senhor. Então curve a sua cabeça. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela palavra liberada sobre nós. E agora, Deus, diante da palavra ministrada, declaramos que nós temos uma aliança contigo, uma aliança de fidelidade, uma aliança de obediência. Ó Deus, que os céus se abram sobre a igreja e que venha prosperidade plena. Eu chamo provisão que venha dos 4 cantos da terra. Pai, conexões sejam estabelecidas, causas na justiça. Ó Pai, as coisas que estão embaraçadas sejam desembaraçadas. Ó Deus, que os anjos do Senhor estejam trabalhando a favor dos teus servos, e que neste tempo eles prosperem poderosamente, abundantemente, para o louvor e para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus eu oro. Diga amém. Se assente um pouquinho. Os obreiros vão distribuir os envelopes, e você pode vir ao altar, selando a sua aliança de fidelidade e obediência na entrega do seu dízimo, na entrega da sua oferta. Então, enquanto ministramos um louvor, você pode vir ao altar. Pode ir lá, vamos lá? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
ao Senhor. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Levante as suas mãos e declare: és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Se coloque em pé. Declare isso. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Glória a Deus. Olha só. Nesta semana, pense a respeito disso. Nós vamos prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada. Na quarta-feira que vem, convide alguém para estar conosco. Na próxima quarta-feira eu vou falar um pouquinho a respeito da aliança. E vamos entrar no princípio 2, que é meditação, o poder da meditação. Você vai perceber que a meditação vai inundar o seu coração de segurança e de paz. Então, coloque na sua agenda como prioridade. Não importa se o Corinthians vai jogar, quem vai jogar. Amém? Não importa. Você ainda vai voltar para casa, ainda vai dar tempo de assistir essa coisa aí. Mas aqui está melhor que lá. Amém? E aqui a gente não perde, aqui a gente só ganha. Levanta suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta noite. Pai, eu te louvo pela palavra liberada sobre nós, pela unção derramada sobre este lugar. Eu sei, ó Deus, que não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito. Que cada coração seja inundado de paz e segurança. No nome de Jesus eu te abençoo. Diga amém. Dê um abraço do teu irmão. Deus que te abençoe. No próximo domingo eu estarei ministrando nos 3 cultos. Escolha um dos cultos e venha estar conosco. És tudo que eu preciso.